hipóteses, e eles devem ser aplicados quando a gente tem suspeita de alguma implicação emocional ou de algum vínculo negativo do aluno com o fator da aprendizagem. Às vezes que o aluno não está aprendendo, não é porque a matéria é difícil, não é porque ele não tem inteligência, não é porque você é má professora. Não. Às vezes o aluno não está conseguindo ter um bom rendimento porque ele está com algumas implicações emocionais. Olha o fato que foi citado aí desse menino cuja mãe estava se separando do pai e a avó estava internada com diabetes. Nesse caso do menino que eu citei, que desenhou a professora da escola anterior como uma baleia, mas com dentes de tubarão, a resolução do quadro clínico dele levou um tempo porque ele precisou se desfazer daquele trauma. Porque todas as vezes que a professora da escola nova, ou a mãe e o pai em casa, o punham para fazer, o colocavam para fazer os deveres, ele resgatava as memórias do trauma que ele sofria na escola anterior, né, dos maus tratos, e, portanto, ele recordar é viver, né? O cérebro não diferencia ficção de realidade, e ele sabia que agora ele estava numa floresta protetora, mas ele sentia a mesma dor de antes, né? Então, sempre que você perceber uma necessidade e há uma hipótese de haver uma implicação emocional ou algum vínculo com alguma coisa negativa que esteja problematizando a aprendizagem daquele aluno, seja um impedimento qualquer, você aplica essas provas projetivas, né? Como que eu vou dar alguns exemplos como que isso se dá. Quando se aplica uma prova projetiva, o sujeito projeta para fora o que ele se recusa a reconhecer em si mesmo ou ser, né? Então, às vezes, por exemplo, o desenho trouxe para fora algo que, na verdade, a gente quer esquecer. Aquele trauma que aquele menino sofria na escola anterior, ele queria esquecer. Mas, ao desenhar, ele veio à tona, como na experiência que eu citei da minha professora, que falou do caso clínico que ela vivenciou com um menino que se punha como a Chapeuzinho Vermelho por causa dessa situação que ele vivenciou com o irmão, né? Segundo Piaget, por meio do jogo simbólico, olha aí, eu estou falando de símbolo, criança se manifesta através de símbolo, através do coelhinho, da fábula, da tartaruga e da lebre, da brincadeira, do personagem do desenho animado que ele gosta de assistir. A criança é altamente simbólica. A criança do período pré-operatório assimila o real ao eu e consegue, com esse artifício, suportar suas vivências pessoais e familiares, seus conflitos. O Cury diz que bons pais ensinam, pais magníficos, pais brilhantes contam histórias. Vocês não sabem, vocês não têm noção do efeito positivo e altamente producente que é contar histórias para os alunos. Um bom professor tem que ter sempre uma ou duas histórias com sentido prático, de vida, de ensinamento, para que isso possa encantar seus alunos. Antes de ensinar a matéria, conte uma história que possa estimular os alunos para que eles desejem aquela matéria, né? Vamos em frente, então. Através das provas projetivas, a gente pretende que haja uma manifestação do inconsciente daquela pessoa que está submetida a elas, né? Sem que haja medos ou repressões, porque ali é uma brincadeira, não é ele está brincando de desenhar, mas o inconsciente se manifesta. Aparecem através de estímulo, manifestações inconscientes com marcas deixadas pelas vivências que esse sujeito teve. O exemplo que eu dei elucida, caracteriza isso. Não se trata da realidade como ela é, mas sim a realidade que o sujeito vê. Vejam bem, nós não vemos o mundo como o mundo é, a gente vê o mundo como a gente é, como a gente leu, como a gente interpretou. Então, essas provas projetivas, elas devem ser adaptadas ao tipo de investigação que a gente pretende realizar. Ou seja, a gente vai adaptar para cada tipo de indivíduo e cada tipo de necessidade. Não quer dizer que o desenho sirva para todas as crianças, que o mesmo jogo atenderá a dois tipos de crianças diferentes, porque as necessidades são diferentes e as pessoas são diferentes.
Essas provas projetivas psicopedagógicas, elas foram organizadas pelo professor Jorge Visca, e, segundo ele, são recursos, dentre outros, para a compreensão de variáveis emocionais, né? Gente, se eu estou falando de hipótese, é um campo hipotético, não é o campo real. A gente está investigando para a gente tentar descobrir caminhos que levem à resolução de um problema de conflito, né? Hipótese é uma coisa que a gente não é, mas que a gente finge que é para a gente saber como seria se fosse. Olha que legal, né? Então é a hipótese, né? E que condicionam de forma positiva ou negativa a aprendizagem. Quero até aproveitar uma que eu tinha esquecido, não levantem a mão não, porque aqui quando eu estou apresentando slides, o levantar a mão não aparece para mim, mas quando vocês digitam, escrevem um texto, aparece. Quando alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar direto, ou digitar aí que eu vou ver aqui ou ouvir da hora, tá? Então vamos lá. Avançando mais um pouco. Há 3 temas de interesse a serem observados com as crianças. Isso aí, se eu fosse vocês, eu anotaria agora no caderninho. Isso é importantíssimo. Sempre você vai ter 3 focos de interesse em relação a crianças. Vamos lá. O primeiro é a família. A vida familiar é diretamente proporcional, tem extrema influência em tudo que a criança vai ser dentro de sala de aula. O contexto escolar também entra como um fator muito importante. Então, um bom professor, ele se antena a como é o contexto familiar da criança para ele entender a criança fora do contexto de família. Essa formatação que cada um tem. O contexto escolar também é muito importante, como a escola tem a sua liturgia diária, como a escola, liturgia que eu digo no sentido de como ela faz o acesso dos alunos à entrada, à formação, à entrada em sala de aula, a formatura dos alunos para entrar, o lidar dos coordenadores, dos monitores, dos auxiliares, como é a rotina de troca de sala de aula, de matérias e tudo mais. Então, isso tudo faz parte do contexto escolar, de como a criança lida com esse contexto escolar. Óbvio que se o contexto escolar ele é muito antagônico ao contexto familiar, é uma criança que vai ter problema de adaptação. E também algo de que a criança gosta. Então, são sempre esses 3 aspectos que você vai observar. Como é o contexto familiar, de que forma e como é e de que forma o contexto escolar ele é harmônico com o contexto familiar ou não, e do que essa criança gosta, o que a estimula, o que a faz feliz. Tenha atenção a esses 3 campos de observação. Tá? Vamos lá, o teste do par educativo. Objetiva ter informações sobre o vínculo estabelecido em relação à aprendizagem, né? Qual é o vínculo que essa criança tem com todos os mecanismos de aprendizagem que estão sendo oferecidos a ela através dos recursos didático-pedagógicos da escola, do professor, dos coleguinhas, da sala de aula, dos materiais, dos recursos e tudo mais. Como foi internalizado isso por esse aluno, né? Esse processo de aprender e como ele percebe aquele que ensina e o que aprende, né? Então, como é que o aluno percebe você? Como é que o aluno recebe a matéria? Então, esse teste visa a gente alcançar esse tipo de conhecimento, tá? Os dados obtidos vão dar condições para a gente elaborar hipóteses, não são diagnósticos propriamente ditos, não são certezas, são hipóteses, e a gente vai trabalhar no campo das hipóteses, a respeito da visão do paciente de si mesmo, dos professores e de seus companheiros de classe, até mesmo da instituição educacional. É importante a gente saber como o aluno lê, interpreta, né, os seus professores, os seus coleguinhas de classe, os mecanismos de aprendizado que são apresentados e, inclusive, a instituição. Gente, por incrível que pareça, tem criança que não aprende bem uma matéria porque não gosta da capa do livro daquela matéria, porque as ilustrações no livro são feitas por uma técnica que essa criança não se relaciona bem com ela. Pode ter sido porque essa criança, quando menorzinha, leu uma historinha de terror num livro que tinha ilustrações semelhantes à mesma técnica usada pelo ilustrador daquele livro, do qual ela tem que aprender o ano todo ali aquela matéria. Tá? Isso tudo está no inconsciente. Então, um bom professor vai diagnosticar, identificar e corrigir isso de alguma forma.
Quanto ao aspecto estritamente pedagógico, a gente pode avaliar o nível de redação da criança, de ortografia, de criatividade literária, etc. Esse teste consiste em instruir o paciente, no caso é a criança, para que desenhe duas pessoas. Essa é a prática do teste. Uma que ensina e outra que aprende. Então, a criança vai pedir para a criança desenhar. Desenha o professor e desenha o aluno. Nesse desenho, que não necessariamente é o desenho do professor da criança ou dela mesma, ela vai expressar inconscientemente, sem perceber, como ela vê essa relação entre o seu professor e ela mesma. Também solicitamos ao aluno que ele conte ou escreva uma historinha relacionada ao desenho. Não é só desenhar e entregar o desenho. Quando o meu paciente pequenininho entregou o desenho para mim, eu pedi que ele me contasse o porquê daquilo. E ele foi descrevendo. Eu não fiz a pergunta, por que a baleia tem dentes assim, se baleia não tem dentes assim? E ali, através do desenho, a criança vai se expressando, né? O teste da família tem o objetivo de avaliar como se dá o relacionamento da família como um todo e também em suas diferentes partes, né? Lembra, somos frutos do meio. Antes de realizar esse teste, a gente tem que investigar qual é a visão que essa criança tem de família e como se encontra a sua. Primeiro, saber o que a criança entende sobre família. O que é família para você? O que é uma família ideal? E depois saber como é que a criança vê a sua própria família. Nos dias atuais, são muitas as variações sofridas pelas famílias que outrora eram formadas só pelo pai, pela mãe e os filhos. Hoje há junções familiares totalmente diversificadas, diferentes. Podem ser formadas por avós, mãe e filhos, ou por mãe e filhos, por filhos de pais separados que se casaram com um novo cônjuge e assim por diante, né? Essas relações têm que ser conhecidas e esclarecidas para evitar distorção na análise do teste. Se você pede para a criança falar o que é família, mas você não conhece a conjunção familiar da criança, a tua análise ela não vai ser perfeita. Então a gente solicita a essa pessoa submetida ao teste que desenhe uma família e não a sua família. Desenha para mim uma família, não é a sua. Desenhe uma família, né? Dessa forma, liberamos esse paciente tanto no nível inconsciente, que ele não acessa, quanto no nível crítico, consciente, para falar de sua família, que pode ser representada como, na realidade, ou como um paciente idealiza. Aí tem um erro de língua portuguesa, me perdoe. Se eu peço para desenhar uma família, eu desprendi ele de qualquer laço de julgamento, de crítica, de medo. Ele vai desenhar uma família ideal, né? Posteriormente, a gente pede que ele dê nomes a cada um desses indivíduos que ele desenhou e que conte uma história sobre essa família. Agora, você está tirando a criança do desenho idealizado e ela está começando a nominar os indivíduos naquela família ideal que ela representou e ela vai contar uma historinha. Aí você está descobrindo o que é o anseio, o desejo, a percepção de família dessa criança. O teste livre, ele é baseado em algo que a criança goste. Aí, lembra que é em relação à família, são os 3 pontos de foco. Em relação ao ambiente educacional, que é a escola como um todo, professor, métodos, recursos, escola, instalações, coleguinhas, tudo. E também em relação a si mesmo. Aqui a gente vai avaliar em relação a si mesmo. A gente tem que se basear no que a criança gosta. Por exemplo, em terapia infantil é muito comum a gente pedir, olha, na próxima sessão você vai trazer o brinquedo que você mais gosta. E a criança vem com uma caixa de jogo, vem com um videogame, vem com um bonequinho, com um carrinho. E a terapia se baseia naquele brinquedo. Por que você trouxe esse? Por que ele é o que você mais gosta? Como é que se brinca com ele? Me ensina a brincar com esse brinquedo. Quem te deu esse brinquedo? Por que ele é tão importante para você? Como é que você cuida desse brinquedo? Você obtém muitas informações através disso. Então, é baseado em algo que a criança gosta e tem como objetivo observar o que faz sentido emocional e concreto no dia a dia dessa criança. Com ele, a gente pode conhecer um pouco mais as áreas de interesse dela no contexto socioafetivo. Por exemplo, uma criança chega com um tratorzinho. Por que é esse tratorzinho? Ah, porque o meu pai ele trabalha com obra e ele é mestre de obras, então ele nunca fica em casa, ele sempre está viajando.
E meu pai já está há 2 meses lá no Rio Grande do Norte. Tem um tempo que eu não vejo meu pai. Então, ele está mostrando que esse brinquedo ele mais gosta. Na verdade, não é o brinquedo. Ele está com saudade do pai. Isso faz falta. O professor pode trabalhar essas questões, né, com o aluno. Vai entender melhor esse contexto do aluno, né? Por exemplo, é muito legal quando um professor ou a escola institui o dia em que as crianças vão levar os seus brinquedos. Cada uma vai escolher um brinquedo e vai levar para a sala de aula. Mas aí tem escolas ou salas de aula em que o professor só recebe as crianças com os brinquedos e dá aula normal. Não adiantou nada levar o brinquedo. Para que uma criança leva um brinquedo? Para brincar. Tem que ser um dia em que a professora vai dar uma matéria de forma mais leve, mas vai trazer os brinquedos para a brincadeira. Ela vai brincar com os alunos, vai pedir que os alunos falem sobre os seus brinquedos, que eles digam qual é a forma que eles mais gostam de brincar, quem te deu esse brinquedo, quando você ganhou esse brinquedo. Então, isso vai dando um sentido, tanto para o aluno quanto para o professor, né? Cabe ao psicopedagogo fazer as intervenções necessárias. Diagnosticou, observou, formulou hipóteses, então agora você vai fazer as intervenções, questionando a criança sobre o que ela quer dizer com aquele desenho, ou qualquer outra forma de manifestação do seu pensamento, massinha, colagem, uma série de coisas, né? Deixando para um segundo momento as interpretações. É muito importante que a gente analise a partir do significado que o aluno deu, e não de acordo com o nosso olhar crítico. Uma das coisas mais significativas que eu aprendi quando fui cursar psicanálise é que é o seguinte: o nosso eu, o nosso self, tem que ficar da porta para fora do consultório. Ele não entra conosco, senão eu não analiso, eu julgo. Você, como professor, tem que deixar o teu eu do lado de fora, porque senão você não consegue entrar no eu do aluno. Educar é entrar no mundo do outro. Empatia é sentir com o coração do outro, é se colocar no lugar do outro. Como é que eu me coloco no lugar do outro se eu não sair do meu lugar? Então, é muito efetivo em comunicação aquele que consegue entender o outro lado, compreender o outro lado, mesmo que não concorde, mas compreender. Lembra a palavra mágica do início? Respeito. Eu não concordo, mas eu respeito. Eu compreendo. Eu não concordo, mas eu respeito, eu compreendo. E nós temos que ter esse olhar com o nosso aluno, né? Aprender, gente, sempre exige duas coisas: inteligência, sem cognição, sem um cérebro funcional e que funcione máximo de perfeição, de correção, com o máximo de correção que ele possa ter, não há aprendizado. E também exige inteligência, e aqui eu botei a palavra errada, aqui é afetividade, tá? Inteligência e afetividade. Aprender exige essas duas coisas, tá bom? Desculpe aí porque eu digitei errado. Então, é inteligência e afetividade. Técnicas projetivas psicopedagógicas avaliam a afetividade. Guardem isso, tá? Então, vejam bem, eu até aproveitaria, eu não vou nem corrigir agora, que pode sair a apresentação, tá? E demorar para entrar de novo. Então, vamos lá. Aprender exige inteligência e afetividade. As técnicas projetivas psicopedagógicas avaliam a afetividade, não inteligência. Isso é com a neurologia, né? Com a neurociência. O paciente ou o aluno, ele vai expressar o seu mundo pessoal, o seu mundo afetivo, né? Então, qual a conclusão que a gente chega? Qual é a variável emocional que condiciona positiva ou negativamente a aprendizagem do meu aluno? É isso que você tem que descobrir como psicopedagogo. Qual é o fator emocional na vida dele, afetivo na vida dele ou dela, que condiciona a aprendizagem dele para ajudá-lo a aprender ou para evitar que ele aprenda. Esse é o segredo desse aprendizado. Pode ser desconhecido por parte desse aluno, dos seus pais, da família, ou ter dificuldade em comunicar para o psicopedagogo. Você vai descobrir através dessa formulação de hipóteses, através dessas técnicas que eu tenho passado para vocês. Técnicas projetivas psicopedagógicas, qual é o objetivo delas? Investigar a rede de vínculos emocionais que um sujeito pode estabelecer em 3 grandes domínios: o escolar, o familiar
e o consigo mesmo, é como eu falei lá, a família, o ambiente escolar e o aluno consigo mesmo. Tá? Sempre isso. Isso serve para a gente também, tá? Para nós, para os nossos filhos. Vamos falar sobre os vínculos no âmbito escolar. O par educativo, a planta da sala de aula e eu com os meus colegas. São 3 abordagens que você pode fazer. Par educativo, planta da sala de aula. Essa planta não é planta de vegetal, não, tá? É o desenho, a planta baixa da sala de aula, como o aluno vê a sala de aula. E eu com os meus colegas, tá? Vínculo com relação ao espaço também é outro vínculo que a gente tem que abordar. Com espaço, família, o vínculo físico, o vínculo humano. Ou seja, uma planta da minha casa. Eu não vou representar lá para o professor a planta da sala de aula, como eu a vejo na minha mente, onde é o banheiro, onde é o armário, onde é não sei o quê, onde é a porta, onde eu me sento. Eu também vou fazer depois uma representação da minha casa, a minha família educativa. Olha que no vínculo do âmbito escolar, quando a gente quer descobrir quais vínculos emocionais a criança tem com o âmbito escolar, eu avalio o par educativo, que é o meu coleguinha de classe, é o meu professor, são as pessoas envolvidas no meu processo de aprendizagem dentro da escola. Quando eu vou estabelecer a minha busca pelos vínculos afetivos que o aluno tem com a sua relação pessoal com o seu espaço familiar, seu espaço físico e humano, pessoal, eu tenho que avaliar não o meu pai educativo, mas a minha família educativa, porque a minha família ela participa da minha formação. É a que mais interfere na minha formação, é a minha família, não é a escola. E as 4 partes de um dia é um outro exercício que a gente pode fazer para a gente saber como é que são essas 4 partes de um dia para essa pessoa, né? Vínculo consigo mesmo. Falamos do vínculo educacional com a escola, o vínculo família, agora vamos falar do vínculo consigo mesmo, é o eu comigo mesmo, o meu eu interior, né? O desenho em episódios, fazer um desenho em episódios, o dia do meu aniversário, desenhar ou falar sobre o dia do seu aniversário, falar sobre as suas férias, fazer o que eu mais gosto de fazer e como eu me sinto quando eu faço o que eu mais gosto de fazer, tá? Então vamos em frente. Eu trouxe para vocês aqui também esse gráfico, tá? Esse gráfico é só para exemplificar as faixas etárias em que cada teste é mais aplicável. Que horas são, por favor? 15 para as 2. Tá. Gente, não tá chato nem difícil não, né? Tá tranquilo, né? Não, tá chato não. Eu, particularmente, estou bem focada aqui, estou gostando muito. Legal, legal. Então vamos lá. Esse domínio familiar, aqui a gente está falando só de você estabelecer os vínculos e entender os vínculos afetivos emocionais que ele tem com a família, tá? Aquela prova, aquele teste que você faz da planta da casa, a planta da minha casa. Qual é o objetivo? Representação do campo geográfico do lugar em que mora e a localização real dentro do mesmo. Ou seja, você quer identificar como é que é o ambiente físico onde essa criança está inserida e como que ela se sente inserida nesse ambiente físico. É ideal para crianças entre 8 e 9 anos, tá? Por causa da cognição, tá? Agora, aquele outro teste, as 4 partes de um dia, você quer identificar os vínculos afetivos emocionais que essa criança tem durante o dia. Pô, mas como assim, Evandro? De repente, essa criança só vê o pai de manhã no café da manhã. E não vê o pai mais durante o dia, e quando o pai volta, ele já está dormindo. Talvez essa criança receba todos os dias a visita da avó, que ele ama de paixão, que sempre leva um bolo, uma torta, no final da tarde. Talvez essa criança se sinta extremamente oprimida, né? Quando é o pai, que ela não viu de manhã, quando ela acordou, o pai já saiu, mas o pai voltou do trabalho, e às vezes é um pai alcoólatra, é um pai rígido demais, é um pai não afetivo, e quando esse pai chega à noite é o momento mais estressante para essa criança, né? Então, você vai descobrir esses vínculos dela com as suas emoções durante o dia. Qual a idade adequada para esse tipo de teste? Entre 6 e 7 anos. E o da família educativa, o vínculo de aprendizagem, que a gente objetiva descobrir, é o vínculo de aprendizagem dela com o grupo familiar ao qual ela pertence, e cada um dos integrantes desse grupo.
como ela interage com a avó, como ela interage com o avô, como ela interage com o irmãozinho, como ela interage com o irmão mais velho, como é a interação com o pai, com a mãe, enfim, também entre os 6 e 7 anos. Tá? Há uma outra abordagem aqui. Lembra daquela avaliação do eu comigo mesmo? Ou então a relação da pessoa, do aluno com o ambiente de aprendizagem, a escola, a relação dela com a família e a relação dela consigo mesmo. Em relação a ela consigo mesmo, aquela prova do desenho em episódios, né? Como se fosse fazer uma história em sequência, uma história em quadrinhos. O objetivo é a delimitação da continuidade da identidade psíquica em função da quantidade de afetos que essa criança recebe. Se for uma criança muito precoce, que não pode desenhar, você faz isso através das brincadeiras, contando historinhas. A idade adequada é 4 anos. O dia do meu aniversário, a representação que se tem de si mesmo e do contexto físico e sociodinâmico em um momento de transição de uma idade para outra. Também a mesma idade é adequada. O eu consigo mesmo das minhas férias, né? Aí você vai objetivar quais atividades escolhidas durante o período de férias escolares foram mais legais, escolhidas pela família e promoveram melhores estados emocionais, né, de criatividade e tudo mais. 6, 7 anos. Fazendo o que eu mais gosto, o tipo de atividade que a criança mais gosta. Isso através de entrevista, de pergunta, de brincadeiras, né? Vamos falar aqui de posições em que a criança desenha na folha. Isso é importantíssimo. Se você quiser, tira um print dessa tela aí, guarda com você, tá? Essa tela aí, ela é muito interessante de utilização. Tá aí. Quando a criança ela vai desenhar e a posição que o desenho fica no papel é uma posição no alto, o significado geral é que é uma pessoa exigente. Quando é lá embaixo, pode significar que é alguém impulsivo, ansioso. Quando é à direita, é alguém progressista, né? Quando é à esquerda, é regressivo, defensivo. Quando é no superior direita, aí a gente vai misturar o superior lá, ó, vai agregar. O superior é exigente, direita é progressivo. Então, é uma pessoa exigente e para frente. Quando é superior esquerdo, aí já vai lá, vai ser uma pessoa exigente, regressiva, né? Quando é superior esquerda, exigente, regressivo, inferior direita, impulsivo, progressivo e assim por diante. Quando é no centro da folha, há uma posição de equilíbrio. É o ideal de se desenhar, né? Mas cada um vai desenhar inconscientemente, sem perceber onde está lá, tá? Onde o seu inconsciente está gritando. Olha esse desenho aí de exemplo. Observa aqui do lado esquerdo, eu vou ampliar aqui, eu não sei se ampliando aqui vocês veem ampliado, né? A criança fez um desenho, né? Aqui, e ela desenhou lá no alto da folha. Já uma outra criança fez um desenho, tá? Sobre par educativo, né? Quem é o seu par educativo? E fez no final da folha embaixo, certo? E a esquerda também é uma sobre par educativo. Então, isso exemplifica muito bem. Cada um vai fazer o desenho de acordo com o seu inconsciente, no local adequado, conforme o seu inconsciente. Né? Aqui, por favor. Agora, gente, para concluir, muita atenção. Muita atenção. Tá? A interpretação dessas provas deve ser realizada em função do sujeito em particular. Não adianta você fazer isso para 10 alunos e ter uma mesma métrica. Você tem que fazer individualizadamente, inclusive a tua avaliação, levando em consideração toda a história dessa criança. Não adianta você fazer esse teste e não conversar com os pais para saber um pouco do histórico dessa criança. Se é que você quer uma avaliação bem completa e concisa, né? Levar esses desenhos para os pais é importante.
não há necessidade de usar todas essas técnicas, mas sim aquelas que você considera serem as mais necessárias em função das interrogações que o psicopedagogo tenha formulado sobre aquela criança. Os indicadores e significados encontrados não implicam uma questão exaustiva. O que está querendo dizer aqui, gente? O que você detectar não quer dizer que necessariamente seja aquilo. São indicadores, são hipóteses para você trabalhar. O que você objetiva não é descobrir a causa especificamente só isso. O que você objetiva é melhorar o resultado desse aluno, né? Você sempre tem que deixar lugar para dúvida. Cada especialista pode fazer novos descobrimentos ampliando esses espectros de indicadores significativos. Muitas crianças foram a psicólogos e melhoraram muito porque houve uma percepção dentro da escola e uma solicitação, uma sugestão para um acompanhamento psicológico ou neurológico, enfim. A escola ela pode detectar isso, até porque professores passam uma média de 4 horas com seus alunos por dia. Né? Qual material que você vai usar? A princípio, simples, gente. Qualquer escola faz isso. Uma folha limpa em branco, lápis preto e macio e borracha a princípio. Por que não canetinha? Nesse primeiro momento, você não quer, não importam muito as cores, mas que a criança tenha um método monodinâmico de expressar uma história, uma realidade. Depois do desenho pronto, você pode partir para pedir que a pessoa pinte, marque, bote uma cor no bonequinho que ele acha interessante, enfim, e assim por diante. Observar também, gente, o nível de detalhamento que a criança coloca em uma coisa ou em outra. Eu lembro-me de um desenho que uma criança fez uma vez para mim, em terapia. Eu pedi que ela desenhasse a família, e foi interessante. Ela desenhou a família certinho, ele de mão dada com o pai de um lado e a mãe do outro, e o cachorrinho. Só que teve um detalhe, a mãe era gigante e o pai era pequenininho, quase do tamanho dele. Não deu outra. A mãe era impositiva, mandava no pai, o pai era do lado, sempre a mãe brigando, falando, e o pai... Ficou nítida aquela relação ali no desenho da criança. É muito interessante como a criança expressa certinho no desenho, sem perceber que está expressando. Né? Para terminar, vínculos escolares sobre par educativo, né? Planta da sala de aula, eu com os meus colegas, lembram disso? Por exemplo, no teste de par educativo, você vai perguntar isso aí, dá um print dessa tela aí, se você quiser, tá? Como se chamam essas pessoas no inquérito que você faz, né? No desenho que a criança fez? Que idade elas possuem? O que está passando no seu desenho? Me fala sobre o desenho. Me conta a historinha do desenho que você fez. Se você desse um título para o seu desenho, como é que você chamaria esse desenho? Você pode descrevê-lo? Eu gostaria que você escrevesse algo sobre o seu desenho. Aí a criança vai escrever na mesma folha algo sobre o desenho. Então, você está completando informações que agora, através do desenho, a criança consegue acessar do seu inconsciente, né, e virem à tona. A planta da sala de aula, lembra a criança fazer um desenho da planta da sala de aula? O objetivo é investigar a representação do campo geográfico da sala de aula e a sua posição real e desejada na sala. Aí você pode dizer para a criança, eu gostaria que você desenhasse a planta da sua sala de aula e como você se vê se estivesse vendo essa sala de cima. Como é que você vê essa sala de aula vendo a de cima, uma planta baixa? E como é que você se vê nela? Também é importante. Né? A planta da sala de aula ainda. Aí você vai fazer algumas perguntas. Como é que é a sua sala de aula? Como são as aulas? Depois que a criança desenhou, você vai perguntar. Ah, tia, minha sala é muito legal, mas eu acho ela muito escura. Olha que informação interessante. Como são as aulas? Olha como você está indo profundo. Você pode fazer uma cruz no lugar onde você se senta? Vamos ver se essa criança se vê espacialmente ali. É você que escolhe esse lugar ou é a professora ou um grupo? Você gostaria de se sentar em outro lugar? Por quê? Mesmo que ela diga sim ou que ela diga não. Como é a sua professora? Olha que pergunta fantástica. O que mais você poderia dizer sobre ela? Aqui cabe dizer que seria legal esse teste ser aplicado por um outro professor, não por aquele que faz a entrevista
né, perguntando sobre si mesmo. Quem são as pessoas que estão sentados nesses lugares? Me fale sobre eles, sobre esse coleguinha que senta na frente, o que senta atrás, o que senta do lado, né? E outras perguntas que você julgar necessário. Gente, que horas são? Três minutos para as 2. Então, pessoal, o objetivo foi cumprido. Eu queria mostrar esses exemplos aqui práticos para vocês, né? Eu não sei, espero que vocês tenham gostado, não pouco, né? É um conteúdo muito exaustivo, aconselho vocês a continuarem pesquisando sobre ele, tá? É muito importante. E que Deus abençoe vocês sempre, nas suas famílias, nos seus lares, também na sua ação docente, na ação docente de vocês, também os vossos ambientes de trabalho, que são as escolas, a direção, a coordenação, os professores, que a escola onde vocês atuam seja sempre um lugar de felicidade para vocês e para os alunos de vocês. E é assim que vocês vão construir uma vida profissional cheia de significado e vão construir adultos bem estruturados no futuro, depender de vocês, que são os seus alunos de hoje, tá? Eu vou abrir para cada um falar um pouquinho aqui, o que achou da aula, se gostou, e vou encerrar por causa do horário, para a gente não passar do horário por causa dos compromissos de vocês, tá bom? Quem quer ser a primeira a falar, por favor, dá um retorno. Eu vou falar, é a Karen. Oi, Karen. Eu quero agradecer pela aula, realmente fiquei, né, maravilhada com a aula. Consegui entender, compreender muito bem, né, todo o conteúdo e, sinceramente, fiquei muito fascinada pelo conteúdo. Então, vou continuar pesquisando sim, porque realmente me interessou muito. E, né, por mais que o horário seja extenso, mas não ficou uma coisa maçante, não ficou uma coisa chata. Pelo contrário, realmente, quanto mais passava, né, as horas, mais dá prazer de ficar aqui ouvindo, porque realmente o conteúdo e a sua aula realmente é maravilhosa. Então, quero agradecer muito pela aula, porque realmente compôs, né, o meu aprendizado maravilhosamente bem. Poxa, Karen, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Estou feliz, me sinto honrado com o seu comentário, tá? Eu vi que alguém escreveu alguma coisa, mas eu estava ouvindo a Karen e sumiu aqui, não deu tempo de eu ler. Se puder escrever de novo, eu leio aqui, tá? Quem é o próximo que quer falar ou escrever, por favor? Mas ninguém quer falar, gente? Muito importante tudo que foi trabalhado aqui, como preciso melhorar como pessoa e profissional. Oh, legal. Eu não vi, não deu para aparecer o nome de quem escreveu, mas eu fico feliz. Deixa eu botar aqui, eu acho que agora eu vou ver os comentários. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ah, foi a Maiara. Obrigado, Maiara. Tem mais? Juliana, Maiara, Karen falou, falta a Juliana. E eu acho que faltam mais duas, né? Falta a Aline, a Juliana. Aline e Juliana para falar. Parabéns, professor, foi sensacional, conteúdo de valor. Juliana, obrigado, Juliana. Falei. Então tá bom, só falta a Aline, mas não sei se a Aline está podendo digitar também. Gente, olha, foi um prazer dar aula para vocês. Vocês são muito legais, muito simpáticas. Aula maravilhosa, obrigado, tá? Vocês são muito simpáticas, vocês são gentis. É bom, assim, quando a gente se sente à vontade com uma turma. As participações foram fantásticas, assim, foram sempre colocações ou perguntas muito inteligentes. Vocês que são top, muito obrigado. Grande professor, obrigado. Grandes alunas vocês. As participações foram enriquecedoras. Eu espero que esse conteúdo acompanhe vocês por toda a vida. Precisando de mim, vocês têm meu telefone, precisando da minha esposa. Eu fico ao dispor de vocês para tirar dúvidas em qualquer momento, sabe? Mesmo depois da aula, podem ficar à vontade, tá? E que Deus abençoe vocês. Se Deus quiser que a gente possa ter novos encontros em novas aulas, tá? Se ninguém quiser falar mais nada, eu vou dar por encerrado então, tá bom? Podemos nos despedir? Deus os abençoe. Amém. Fiquem com Deus então, gente.
Alexandre, eu não sei se o Alexandre está aí, quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, o Alexandre está conectado. Alexandre França. Alexandre, Juliana saiu. Então eu estou saindo também. Fiquem com Deus. Tchau, gente.